Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos fazendo a revisão para a prova do Enem. Nesse vídeo nós vamos analisar a competência de número 5. Você já viu nessa playlist um primeiro vídeo entendendo a lógica por trás da prova de ciências humanas e depois você viu em 4 vídeos cada uma das competências de 1 a 4. A competência 1 falando de história e cultura, a competência 2 falando das relações de dominação entre povos e nações, a competência 3 falando das questões sociais, dos movimentos sociais, e a competência 4 falando das questões mais econômicas, as transformações tecnológicas e mudanças econômicas decorrentes. Agora, na competência 5, nós vamos falar a respeito dos conhecimentos históricos e a relação da cidadania, da democracia e dos direitos civis. Olha a imagem, olha a ideia, o texto, tá, que vai formular essa competência. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. E aqui, nessa competência 5, mais uma vez a interdisciplinaridade está presente. Agora muito com a filosofia e um pouco com a sociologia. Tá? A competência 3, eu te falei que ela era altamente sociológica. Quando falamos dos movimentos sociais, da estrutura mais social e as lutas por direitos sociais. A competência 4, extremamente econômica. A competência 2, extremamente geográfica, falando de relação de dominação entre povos. Agora, a interdisciplinaridade é mais com a filosofia, embora a sociologia vai estar presente também. Olha as habilidades. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social, analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas, analisar a importância dos valores éticos na estruturação política da sociedade, relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades e, por último, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Ou seja, essa competência ela vai trabalhar com noções mais políticas, certo? E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas que assuntos eu posso encontrar a respeito disso? Clássicos, democracia ateniense, certo? O berço da democracia em Atenas, a questão da codificação das leis orais que passam para ser leis escritas. Isso vale para Atenas, isso vale para Roma antiga, lei das 12 tábuas. Existem questões que vão colocar para conversar o Código Draconiano com a lei das 12 tábuas, a questão da codificação das leis como um passo para diminuir as arbitrariedades, as desigualdades de tratamento. Isso é bastante característico de aparecer. O iluminismo como um momento de ruptura, o iluminismo como aquele conjunto de ideias, aquela renovação intelectual que vai trazer a ideia de igualdade civil, certo? Que vai valorizar a lei, certo? Trazendo para o Brasil sistemas eleitorais, afinal de contas, cidadania nos fala da participação política lá na origem grega, certo? Cidadão é aquele que discute o futuro da cidade, então a participação política no Brasil, os sistemas eleitorais, certo? E por que o foco está na República Velha? Porque os sistemas eleitorais, eles têm uma ruptura chamada Constituição, chamada Lei Saraiva no final do Império, que depois vai trazer para a República Velha alguns efeitos e depois a ruptura em relação à Era Vargas, ao período da República Nova. Então, a República Velha é como um marco, mudando em relação ao Império e ao mesmo tempo sendo mudado depois com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A Era Vargas é muito importante na questão de direitos civis, principalmente na questão do voto feminino. As constituições do Brasil como um todo, isso é muito importante. Vira e mexe aparece a questão de Constituição. Enem do ano passado fez uma questão extremamente técnica a respeito da Constituição do Império. É comum de aparecer. Por último, segregacionismos e lutas por direitos civis, a questão dos direitos civis dos negros, seja no caso dos Estados Unidos, seja no caso da África do Sul. Ressalva, eu não acredito nesse assunto esse ano. Tá? Mas dentro dos 10, 11 anos de provas de Enem que nós analisamos, é um assunto bastante recorrente, ou era um assunto bastante recorrente. Tá? Vamos lá. Questões que a gente pode analisar a respeito disso. Enem 2017 fez uma questão bastante clássica, de novo com 2 textos, que aliás tem sido uma tônica, você que vem acompanhando todas as competências, é muito comum questão de 2 textos para procurar a comparação. E olha o enunciado. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que e aqui o português era muito importante. O que significa convergência?
convergência que vão se encontrar. Qual é o ponto de encontro que tem aqui? Tá? Primeiro texto. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a terra e dívidas são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou pequenas concessões. Texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450 a.C. foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. E aí ele te pergunta o que tem em comum esses dois textos, onde eles se encontram, onde eles conversam, certo? Onde eles convergem, usando o termo exato que ele colocou no enunciado. Você tem em ambos os dois, como diria o filósofo, textos, a questão de limitar os direitos dos mais poderosos, certo? E ele usa uma palavra no texto 1 que é fundamental. Solon, ele é legislador. O que significa ser legislador? É aquele que cria a lei. Enquanto o segundo texto fala especificamente de uma lei chamada Lei das 12 Tábuas, um conjunto de leis que é a base do direito romano, e que no final do texto ele te diz que é potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Ou seja, como a lei, ela é um passo fundamental, a lei escrita, ela é um passo fundamental na tentativa de romper com as arbitrariedades, com as desigualdades de tratamento, certo? A discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Não, a gente não pode falar de democracia romana, isso nunca existiu, certo? E a Lei das 12 Tábuas aconteceu, foi criada pelos romanos, tá? Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Cuidado aqui, que as aristocracias tenham perdido a possibilidade de manipular as leis ou tenham diminuído a possibilidade de manipular as leis pela codificação, pela escrita das leis, isso não significa que elas deixaram de ser aristocracia, tá? Então não pode ser bem. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Essa é a famosa alternativa à salsicha comer o cachorro. Ô, professor, mas não tem como, o cachorro que come a salsicha. Pois é, esse é o problema da alternativa C. Ele inverteu a relação de causa e efeito. Você está dizendo que a lei escrita é a causa de surgirem sociedades, quando na verdade é exatamente o contrário. São as sociedades que por uma necessidade vão escrever as leis. Por isso que a salsicha comeu o cachorro. Ele inverteu a relação causa e efeito. Tá? D. A definição dos princípios morais encerrou os conflitos de interesses. Essa alternativa é patrocinada por Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Mundial do Palmeiras. Não existe isso, tudo bem? Os conflitos de interesses vão perdurar até hoje, então isso não foi resolvido. Portanto, sobrou para nós a alternativa certa E de esfirra. A criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. A codificação das leis como parte de um processo de diminuição das arbitrariedades, certo? Isso é o clássico de questão do Enem. 2. Enem 2017. Enunciado. Correlacionando temporalidades históricas, colocando para conversar, certo? Temporalidades históricas. O texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma das suas bases. Vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo, a filosofia. Tudo bem? Olha a interdisciplinaridade aqui. O iluminismo como uma renovação intelectual, de ruptura com o antigo regime. Se eu gostasse de trocadilho infame, te diria que o iluminismo vai fazer a Europa engordar, porque vai tirar do antigo regime. Pois bem, o que o iluminismo vai quebrar? O iluminismo vem para quebrar o absolutismo
vem para quebrar a intervenção do Estado na economia e vem para quebrar a sociedade estamental de privilégios. Aquela sociedade na qual nobres e padres tinham privilégios em relação ao terceiro estado. Clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, com privilégios em relação ao terceiro estado. Quem é o terceiro estado? O resto. E aqui que vem o cuidado. Isso significa que o iluminismo é um movimento democrático que procura direitos para todos? Não, procura direitos para a burguesia. O iluminismo em momento nenhum se propôs a incluir os mais pobres. Embora, mais para frente, vão surgir movimentos mais sociais de dentro disso, como, por exemplo, a fase jacobina da Revolução Francesa. Mas a essência iluminista é uma essência burguesa, é uma essência aristocrática, é uma essência elitista. Tá? Cuidado que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em momento algum, é um movimento democrático, um documento que vai prezar pela democracia. Tanto que ele faz uma distinção entre homem e cidadão. Nem todo homem é cidadão, certo? A igualdade burguesa é aquela igualdade em que somos todos iguais, mas sempre tem um que é mais igual do que o outro, certo? Não é uma igualdade completa, em momento algum, uma igualdade social. Inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai colocar liberté, liberdade, égalité, igualdade, fraternidade, fraternité e escravité. Olha que coisa louca. Para um ser liberté, para outro você se lasquei, tá tudo bem. Então, cuidado. O iluminismo traz sim uma série de avanços e rupturas, mas não é um movimento popular, nem que preze pela igualdade social. E ele te pergunta qual é a base disso. E a base está aí, liberdade, igualdade e fraternidade. E a questão acabou, né? Porque a única coisa que pode aparecer aí é a universalização do princípio da igualdade civil, alternativa certa, e de espaguete. Cuidado que o universal aí é para a burguesia, tá? É um documento essencialmente burguês. Socializar o conhecimento científico, eu acho que não. Divulgação dos costumes aristocráticos. Você não está divulgando costumes, você está rompendo com uma estrutura social. Atualização da disciplina moral cristã. Jesus de bicicleta, literalmente, modernização da educação escolar. Você imagina que a ideia era transformar as escolas em escolas revolucionárias? Acho que não, tá? Alternativa certa, alternativa E. Última, essa questão é bem legal, porque ele vai falar de uma questão social e que às vezes muitos de vocês podem nunca ter estudado. Então vamos lá. Fala do regime de apartheid, adotado na África do Sul de 49 a 91, e diz que fundamentava-se em ações de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe que regulamentava. E aí é uma questão que não exigia nem repertório, tá? Porque ele te contou. O apartheid foi um regime de segregação racial que vigorou na África do Sul de 49 a 91. A informação estava toda aí. E ele te disse, isso significa segregacionismo racial. Ou seja, direitos civis que foram tirados dos negros. Por exemplo, o direito de ir e vir. Por que haveria uma lei do passe? Porque o passe te permitia passar de um lugar para o outro. Se você não tem passe, você não vai passar. Bastante óbvio isso. Tudo bem? Então, aqui tem uma clara questão de luta por direitos civis, ou de negação de direitos civis que vai gerar uma luta. Nelson Mandela, por exemplo. Tá? Daria para usar uma questão, como caiu no Enem 2018, aquela clássica questão do ônibus que coloca a Rosa Parks do lado do Martin Luther King e pergunta qual é o foco da luta da Rosa Parks, que era a questão dos negros. São duas questões muito parecidas, tá? De 2 anos diferentes, falando da mesma coisa. E aí, a lei do passe, obviamente, estava falando da liberdade de circulação, controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades. Alternativa certa, D de doce de leite, tá? Não tem nada a ver com posse de terras, não é um boicote econômico, muito menos um sincretismo religioso, e a questão aqui não era o mercado de trabalho. E em todo caso, a explicação que ele faz na alternativa A e na sequência também não tem nada a ver com o mercado de trabalho. Tá? Alternativa certa, alternativa D de doce de leite. Certo? Pois bem, então nessa competência 5, esse vai ser o foco. O foco são os direitos civis. Cuidado, tinha uma competência lá atrás falando de direito social. Agora o nosso foco são direitos civis, principalmente direitos políticos e a sua construção histórica. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.